Olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou a Diana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica, e eu espero de fato que todos estejam muito bem, não é mesmo? Muito bem. Isto posto, eu vou fazer um vídeo hoje falando sobre o ideal do eu. Parece complicado, né? Parece complicado, mas eu vou tentar explicar pra vocês de uma maneira que simplifique e que ajude de fato a gente com essa ideia desse ideal do eu. Vamos lá! Vou voltar um pouquinho na nossa construção emocional para a gente poder entender esse conceito. Lá, então, quando a gente é criança, né, a gente entende que para quê? A gente tenha a atenção dos nossos pais, do nosso amiguinho, dos nossos irmãos, dos nossos primos, enfim, da nossa família, né, whatever, de todo o nosso contexto, a gente precisa ser uma pessoa X, Y, Z. E aí você cria, entende, esse ideal daquela pessoa lá. Então, por exemplo, que se você for um aluno, uma aluna, com notas muito expressivas, muito extraordinárias, ou seja, com muitos 10, coisas assim, seus pais vão te amar mais. Você pensa que daí com essas notas melhores, os seus amigos de sala vão te adorar mais. Que todo mundo vai gostar mais de você. E aí você vai criando, eu só usei esse exemplo das notas, mas as notas normalmente têm a ver com isso. Nem sempre todo mundo consegue essa proeza, vamos dizer assim. Mas, enfim, existem muitas outras montagens. Então, eu usei a nota como exemplo, mas pode ser, no meu caso, mulher, né? Nossa, se eu for uma menina comportadinha, se eu falar baixinho, se eu sentar assim, se eu sentar assado, se eu vestir aquilo, talvez meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, enfim, gostem mais de mim, eu seja mais agradável, blá, 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 blá. E com isso, a gente constrói alguém na nossa cabeça que a gente considera, com base nos grandes achismos maravilhosos da nossa cabeça de criança, percebe? De criança, a gente constrói um ideal de eu que funcionaria e que nossos pais amariam muito mais e que a gente seria muito mais amado. E ao longo da vida, esse ideal do eu, ele vai se transformando, porque veja bem, você não vai ser criança a vida inteira. Por mais que às vezes a gente queira, né? E por mais que às vezes tem pessoas que não acompanham esse crescimento, mas enfim. Ainda assim, a gente cresce. Querendo ou não, a gente cresce. E a gente vai mudando um pouco esse ideal do eu. Só que essa fantasia de ser alguém que vá ser mais amado por ser de X forma, entende? Vai mudando, né? Porque as necessidades e as exigências de cada etapa da nossa vida, elas são diferentes. Então, quando você é criança, tirar boas notas na escola, se vestir como mamãe e papai gostam, ou fazer uma série de coisas que agradem as pessoas que estão ao seu redor, a aceitação. A gente falou um pouquinho desse tema em outro vídeo, mas enfim, focando aqui, né? Então, a gente vai começar a entender e perceber do que é que as pessoas que a gente ama gostam e vai tentar se moldar naquilo. O que não vai dar, obviamente não vai dar certo. Porque a nossa referência de criança comportada e de roupa X ou passada é a dos nossos pais e das pessoas que a gente quer, por algum motivo, agradar e ser aceita, é outra. E sempre isso vai estar conflitante, tá? Mas enfim, e não é sobre isso esse vídeo. Então, essa questão desse ideal do ele vai mudando. Então, quando a gente é criança, infantil ótimo. Quando a gente é criança, ele tem uma montagem que faz parte daquela composição infantil, daquela estruturação toda infantil, né? Quando a gente é adolescente, outra montagem um pouquinho diferente, né? Por mais que de alguma forma a gente esteja, de alguma maneira, não, na parte não adulta da vida ainda, quase nenhuma, né, assim, na pré-adolescência, adolescência, né, ainda tem uma pegada infantil de construção emocional ali. Então, por mais que a gente esteja nesse movimento, já são outros os quesitos, né, que faz com que você se sinta passível de ser amado, né. E quando a gente é adulto, complica muito mais. Porque aí realmente você não tem uma escola pra tirar nota, entendeu? Aí você tem que o quê? De acordo com as nossas... do nosso script social, você tem que seguir um script social, não sei se te contaram isso, mas tem que seguir um script social. Então, pra você ser amado pelas pessoas que te cercam, pensando numa família burguesa, enfim, estruturada, né, essa família mais tradicional mesmo, essa concepção de família mais tradicional, então você precisa ser bem-sucedido, você precisa ganhar muito bem, você precisa estar casado, casada, você precisa, entendeu? De preferência com o sexo oposto e só. Nada de ficar inventando moda, entendeu? E se você já for casado, tá na hora de ter filho. E se você tem filhos, tem que ter mais um. E se você tem mais um, você tem que ter outro. E daí, depois que você tiver todas as quantidades de filhos que as pessoas que te cercam julgarem serem a quantidade de filhos ideais pra você, aí você tem que ter a sua casa própria, porque onde já se viu não ter casa própria, né? Aí você tem que ter seu carro, porque onde já se viu você não querer não ter carro. Então, você tem uma série de coisas, construções sociais, que vão te dizendo como você tem que ser pra ser mais amado.
Entende? Para ser mais aceito. A aceitação, necessariamente, ela envolve o amor. Ela envolve essa necessidade de ser amada. Independente do contexto e de como você quiser olhar para isso, a aceitação é a necessidade de ser amado. Que todos nós temos. Todos. Todos. Quem quiser. Todos temos essa necessidade. Então, a gente vai... Sempre que a gente não consegue, aí que começa a encrenca. Quando a gente não consegue performar de acordo com esse script social que a gente recebe muito detalhado, não é mesmo? Começa a dar um ruim. Porque daí você começa a não se sentir amado. Porque daí você começa a não se sentir suficiente. Aí você começa a criar a expectativa de você, o seu ideal do eu, que você não consegue alcançar, porque às vezes não é o que você quer, ou às vezes não é você, e aí começa a bagunça toda, entende? Porque aí você começa a se sentir deslocado, aí você começa a se sentir não pertencente, e aí começam a vir os transtornos, enfim, aí é uma montagem muito mais complexa, mas o importante de entender é que cada fase, cada etapa da nossa vida acompanha um ideal de eu diferente. Permeado, e quem que faz esse ideal do eu? Né? Geralmente, a maioria de nós é pautado pela construção social em cima disso, ou seja, pelos pré-requisitos sociais, né, de cada etapa, como eu falei, seguindo aquele script que eu expliquei, né? Então, veja, só pra gente fazer um mapeamento desse script. Quando a gente é criança, dentro desse script, a gente tem que só tirar nota boa, ser comportado, né? Seguir as ordens do papai e da mamãe, né? E é isso, é basicamente isso que você tem que fazer, né? Se vestir da maneira como eles querem, essa parada para que você se sinta amado. Quando você é adolescente, já tem que começar a pensar na profissão. E a nota tem que ser boa. E se você for querer sair com seus amiguinhos, com seus amigos, não vai poder ser como você quer. Vai ter que ser como dizem que tem que ser, né? E você vai ter que ter o corpo que a sociedade quer que você tenha. Você vai ter que se comportar como a sociedade ou seus pais querem que você se comporte. Nunca, absolutamente nunca, existe espaço para você ser você. Nunca, tá? Em qualquer ângulo que você quiser olhar isso, não existe espaço pra você ser você. Você tem que seguir o script e acabou. Entendeu? Se você for viver a risca do ideal desse eu que eu tô falando. Então, e na adolescência é isso. Na vida adulta, né, você já tem que você já tem que ter entrado na vida adulta. Ideal é você já entrar namorando, né? Você já tem que estar namorando. E há alguns anos, na verdade, porque também você não pode ter tempo curto de namoro, né? E você tem que namorar alguns anos e você não pode demorar muito também pra pensar em casar. Logo você tem que casar. E se você casou, ixi, meu amigo, aí você vai ter que ter filho logo, entendeu? Aí você vai ter que ter filho logo. E se você teve o primeiro, você tem que ter o segundo, porque como é que faz? A criança vai ficar sozinha? Se você teve dois, dois tá pouco. Vamos ter 3, vamos ter 4, vamos ter 5. Sabe Deus onde vai parar essa lista de filhos que querem que a gente tenha, né? E aí começa, depois disso, casa própria e toda aquela coisa que eu falei. Ou ao contrário, seja como for, né? O script social, ele é isso. Ele serve pra te dizer como você tem que ser. Ele serve pra te dizer como você tem que ser para que você seja aceito, amado e para que faça sentido naquele contexto. Então, o nosso ideal do eu, que é esse ideal que eu falei, que a gente cria com base nessa construção social, sim, e também com base nas nossas questões pessoais, porque varia um pouco, cada coisa é importante para cada pessoa de uma forma. Então, o que é importante para mim, por exemplo, pode não ser importante para você. Na minha construção de ideal do eu, pode ter uma coisa e na sua outra, mas em termos sociais, ou seja, de convívio amplo social, sem ser necessariamente no nosso núcleo familiar, né? Ou se for no núcleo familiar, mas mais amplo, ou seja, parentaiadas, que sai de pai, mãe e tal, que é mais próximo, né? Se é tio, primo, aquela coisa toda, aquelas parentes mais distantes, aí você tem esse script pra seguir, entende? Então, assim, absolutamente não existe espaço pra gente ser a gente mesmo. Não existe. Você tem que seguir o que tá ali naquele script, aí te vira. E é isso, entendeu? Então, eu queria muito trazer essa reflexão aqui e desse ideal do eu, tá? Justamente porque ele vai ajudar a gente a entender muitas outras coisas que eu vou trazer ainda ao longo dos próximos vídeos e que vai sempre voltar para esse conceito aqui. Então, muito importante a gente ter isso aqui já pensado junto, já refletido, já definido, para ficar mais fácil de quando eu voltar, vocês já vão saber do que eu tô falando, ou de qualquer forma já vai estar gravado e já vai estar aqui no Insta. É só você procurar o ideal do eu em alguma parte do título, talvez não esteja só assim, mas vai estar por aqui, tá? Vai estar por aqui, certo? E é isso. Eu espero que esse vídeo ajude muito vocês a entenderem um pouco mais essa nossa construção interna, dessa idealização que a gente faz, né? Da gente mesmo. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham e que queiram que eu acrescente a mais na nossa reflexão aqui, só deixar aqui embaixo pra mim, tá bom? Estou à disposição.
Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, a forma como eu atendo, tá aqui na minha bio, você pode me chamar. Aqui em cima tem o meu WhatsApp direto ou tem o meu site, como você preferir. Sigo à disposição pra gente pensar pacotes e formas diferenciados de tratamento pra você. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.